Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos ensina a viver segundo o Espírito, na liberdade, para fazer o bem sem olhar a quem e nem o dia ou a hora. Com alegria, iniciemos esta celebração, rezando pelos desempregados, cantando. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a essa celebração. Junto comigo aqui o diácono Paulo. Seja muito bem-vindo também. Eu acolho você também que me acompanha através da TV Evangelizar. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. No início desta semana, hoje, segunda-feira, queremos pedir as bênçãos de Deus sobre nós, através do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta nossa celebração, vamos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, examinar o nosso coração, a nossa consciência e abrir o nosso coração para a misericórdia e para o amor do nosso Deus. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Criste, 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 eleison, Criste, Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Kyrie, 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 eleison, Kyrie, Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. No silêncio do nosso coração apresentamos as nossas intenções, os nossos pedidos. Você pode ligar no 0800 410 6060, deixar os seus pedidos de oração e se tornar um novo associado da obra Evangelizar. Rezamos pelos novos associados. Leandro Marcos Ramos Garcia, Terra Boa, aqui no Paraná. Maria José da Silva, Lagoa da Prata, Minas Gerais.
Laura Rosa de Brito, Picos, no Piauí. Ó Deus, quisestes que vossa igreja fosse o sacramento da salvação para todo o gênero humano, a fim de que a obra salvadora de Cristo continuasse até o fim dos tempos. Despertai os corações dos vossos fiéis, para que sintam a urgência do chamado missionário, até que todas as nações surjam e cresçam para vós, um só povo e uma só família. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Acompanhemos a liturgia da palavra. Você pode acompanhar as leituras pelo aplicativo da Associação Evangelizar, Liturgia Diária. Ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste um espírito escravo para recairdes no medo, mas recebestes um espírito dos filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofrermos com Ele, é para sermos sempre glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 67 e sua antífona é: Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Salmodiemos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que em Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na esperança do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Dos órfãos, Ele é o Pai, e das viúvas, o protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Bendito seja Deus, bendito cada dia, o Deus de nossa salvação, que nos carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curado, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos em outubro, mês missionário. Estamos aí no dia 27 e hoje, de maneira especial, nós fazemos a missa e rezamos pela evangelização dos povos, lembrando da missionariedade da igreja. Não é um aspecto da igreja, a igreja ela é missionária na sua essência. Nós não podemos tirar a missionariedade da igreja, senão nós acabamos com a igreja. A igreja começa a ser missionária desde Jesus, porque Jesus é o missionário do Pai. E Jesus então transmite a boa notícia, e os apóstolos, quando recebem a boa notícia de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, andam pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. Amanhã nós vamos celebrar 2 apóstolos, Simão e Judas. São Simão e São Judas Tadeu, que foram aqueles que também andaram pelo mundo inteiro daquela época anunciando o Evangelho. Nós queremos então nessa celebração da missa lembrar de todos os missionários e missionárias que pelo mundo inteiro andam anunciando o Evangelho. Padres, religiosos, religiosas, bispos, leigos, que andam pelo mundo inteiro. Nós aqui no Brasil recebemos a fé de missionários. Os missionários chegaram aqui no Brasil. Os povos latinos, os povos originários ainda não tinham a fé. Foi necessário que os missionários chegassem. Sobretudo falando aqui no sul do Brasil, nós temos a presença de missionários italianos, poloneses, alemães, ucranianos e de tantos outros lugares que vieram até nós para nos transmitir a fé. Nós então agradecemos a Deus pelo dom da missionariedade e pedimos ao Senhor que continue suscitando tantos e tantos missionários capazes de ir pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. E o que nós fazemos quando nós vamos pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho? Nós anunciamos que o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. É isso que nós cantávamos no Salmo responsorial. O nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Nós cantávamos no Salmo responsorial esta realidade
e olhávamos para o Evangelho, a realidade que nós cantávamos sendo colocada em prática no Evangelho. O Evangelho de hoje nos fala a respeito da cura que Jesus faz naquela mulher que era encurvada. O evangelista Lucas, no capítulo 13, nós estamos fazendo uma leitura semicontínua de Lucas, estamos no capítulo 13, vai nos dizer que Jesus estava ensinando na sinagoga em um dia de sábado. Sábado para os judeus, Shabat, é o dia em que os judeus recordam a intervenção do Senhor Javé na sua história. Libertação do Egito, dia de descanso e dia de cuidar de tudo aquilo que foi criado. Isso simboliza o sábado para os judeus. Havia uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Qual era a doença dessa mulher? Era encurvada e incapaz de se endireitar. Se nós vamos direto no grego, o texto original fala que era uma mulher que tinha fraqueza. Era uma mulher que tinha falta de força. Essa mulher que tinha uma fraqueza, que tinha uma falta de força, chama a atenção de Jesus. Jesus diz: mulher, estás livre da tua doença. Colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Essa realidade dessa mulher encurvada e sem força é a nossa realidade também. Nós também somos todos fracos, nos falta força muitas vezes. Quantos de nós dizemos: não tenho força para rezar, não tenho força para amar, não tenho força para perdoar? Quantos de nós desanimamos no nosso caminho de seguimento de Jesus? Já estamos ali desanimados, com falta de força. Essa mulher tem a mesma realidade que nós temos. Ao curar essa mulher, Jesus traz uma mensagem para todos nós, porque Jesus não fica curando todos a torto e direito. Cada cura que Jesus faz nas Sagradas Escrituras resulta em benefício para toda a humanidade. Resulta em benefício para mim, resulta em benefício para você. Ao curar essa mulher, ao libertar essa mulher, Jesus lhe concede a graça da força. Ela está ali, fraca. Jesus lhe dá a força, Jesus lhe dá a dinamis, do grego. Daí vem dinamite, que significa força. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Então, meus irmãos, diante das nossas fraquezas, que são muitas, fraquezas na nossa vida espiritual, fraquezas por causa de pecados, por causa do egoísmo, ninguém de nós é forte aqui. São Paulo vai dizer: quem está em pé, cuidado para não cair. E nós temos um ditado que diz: quem tem telhado de vidro não joga pedra nos outros telhados. Todos nós temos telhado de vidro, todos. Todos nós estamos aí como que encurvados, incapazes de se endireitar, estamos fracos, nos falta força. E Jesus então vem em nosso auxílio. Vem para nos libertar. Por que liberta essa pessoa no dia de sábado? Porque dia de sábado é dia em que Deus também cuida de toda a criação. E chama todo ser humano a cuidar da criação. Jesus olha para aquela criação, para aquela filha de Deus. O próprio Jesus vai dizer: filha de Abraão. Jesus olha para aquela mulher e vai cuidar da situação de fraqueza daquela mulher, curando ela. Jesus olha para nós também, nos nossos sábados, nas nossas vidas, olha para as nossas fraquezas, olha para os nossos desânimos, mas não olha para julgar, não olha para nos condenar, Ele olha para nos curar, Ele olha porque Ele vem para nos libertar. Jesus chamou a mulher e disse: estás livre da tua doença. Jesus colocou a mão sobre a mulher e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Jesus olha para nós também e fala: você está livre do teu desânimo,
Só que a gente tem que assumir isso. Se a gente não assumir isso, fica difícil. As promessas de Deus andam por aí. Se você não assume as promessas de Deus para a tua vida, fica difícil. Se você não toma isso como seu, fica difícil que a graça de Deus haja na sua vida. Então tomemos como isso, tomemos essa ordem de Jesus para nós. Estás livre da tua doença, estás livre da tua fraqueza, estás livre da tua depressão, estás livre do teu medo. Ele nos toca. E o toque de Jesus em todas as sagradas escrituras trazem a graça da cura. Renova a humanidade. O toque de Jesus se remete a Gênesis 2, quando Deus cria o ser humano. Deus criou o ser humano com o barro. Deus fez o ser humano com as suas mãos. Agora Jesus faz uma nova criação, porque Jesus é Deus. E Jesus toca novamente a nossa criação. Porque Jesus deseja fazer uma nova criação. E essa nova criação não pode ser uma criação fraca, uma criação desanimada, uma criação que não tem força e que lhe falta ânimo. Tudo ao contrário. É uma criação de dinamis, uma criação que tem movimento, uma criação que tem força. E aí nós voltamos novamente no Salmo. Tudo isso Jesus faz porque Ele vem para nos salvar. Ele é um Deus libertador. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a experiência de Deus sempre nos leva a uma libertação. Quando nós fazemos uma experiência autêntica com Deus nos leva a uma libertação. Ele sempre nos liberta de algo. Porque nós sempre vivemos aí cheio de amarras. E não porque Deus nos amarre, nós mesmos, por causa do nosso egoísmo, acabamos nos amarrando com tantas situações. E Deus vem para nos libertar dessas amarras, da nossa fraqueza, da nossa falta de fé, dos nossos pecados e de tantas outras coisas. Iniciando essa nossa semana, a última semana do mês de outubro, vamos permitir que Jesus possa curar as nossas fraquezas. Às vezes nós andamos tão fracos na nossa fé, tão desanimados que nós andamos como essa mulher, encurvados, encurvadas, bravos com Deus e com todos. Vamos permitir que Jesus nos toque e nos cure, porque Ele vem para isso. Toda a cura que Jesus realiza nas Sagradas Escrituras é um sinal para cada um de nós. Ele deseja nos levantar do nosso desânimo, dos nossos egoísmos e nos dar uma vida nova. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Primeira leitura de hoje, tirada de Romanos, também estamos fazendo uma leitura semi-contínua de Romanos, vai nos dizer, de fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos. Quando nós nos deixamos levar pelo desânimo, pelas fraquezas da vida, nós, infelizmente, abraçamos esse espírito do medo, abraçamos esse espírito de escravos, que tem medo de tudo. Cristo não nos deu um espírito de escravos, nos deu um espírito de filhos. Portanto, diante das nossas escravidões, nós sempre temos uma ou outra escravidão. Diante das nossas escravidões, como aquela mulher há 18 anos escrava, que a gente olhe para Cristo e diga: Senhor, nos liberte, porque queremos ter esse espírito de filhos, e o filho é livre, e é isso, o Senhor vem para nos libertar. A liturgia de hoje, do começo ao fim, a palavra que mais vai aparecer é libertação. O Senhor vem para nos libertar. 99% o Senhor faz, 1% necessita que nós realizemos. Vamos dar o passo. Senhor, nos liberte das nossas escravidões, nos cure das nossas decepções, das nossas fraquezas, e nos dê o espírito de dinamis, o espírito de força, o espírito de movimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Deus da vida, apresentemos os nossos pedidos, as nossas preces.
Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, ouvi a nossa oração. Senhor, ouvi a nossa oração. Conduzi a Santa Igreja para que, assim como o Senhor, continue sendo sinal de misericórdia, acolhimento e libertação para todos que sofrem, especialmente marginalizados. Nós os pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Ajudai os governantes para que promovam políticas públicas que libertem os oprimidos e garantam a dignidade e a justiça a todos, especialmente aos mais frágeis. Nós os pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Olhai por todos que estão encurvados no sofrimento da doença, da miséria e do desemprego, para que sejam reerguidos pelo Cristo Jesus. Nós os pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. E no silêncio do teu coração, apresente as tuas intenções mais uma vez, diante do altar do nosso Deus. É o momento das preces, é o momento que juntos como igreja nós elevamos os nossos pedidos ao coração de Deus. Rezemos por aqueles que nos pedem oração. Eu rezo por você que nos acompanha através da TV Evangelizar. Tantas pessoas em situação de enfermidade física, psicológica, que andam encurvados, encurvadas como esta mulher há tanto tempo, há 18, há 20, há 30, 40, 50 anos. Queremos rezar por essas pessoas e pedir que o toque de Jesus chegue a essas pessoas. Queremos rezar pelo nosso mundo também, tão encurvado, por causa do pecado, por causa do egoísmo. Que todo mundo receba a força do Espírito Santo, receba a graça do Espírito Santo para viver como filhos e filhas de Deus. Tudo isso nós te pedimos, ó Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos a Deus nossa vida. Você que está aqui no santuário, se desejar, poderá fazer a sua oferta material através do QR Code que está no coletor. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, ligando para o número que aparece em sua tela. Cantemos. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Os dons da vossa Igreja suplicante subam agradáveis à vossa presença, Senhor. Assim como pela salvação do mundo inteiro, aceitastes a gloriosa paixão do vosso Filho, que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que de dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura. E quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que ao procurar-vos vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo, para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós vos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou, em sinal da eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva, para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo José Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os defuntos, dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos e santas missionários e todos os santos no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima os vossos redimidos. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é o alimento que fortalece nossa fé. Cantemos. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Passio Christi conforta me, o bone Iesu exaldi me, intra vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Ne permittas a te me separari, agioste maligno defende me, ignora mortis me, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Et iubem me venire a te, utum sanctis tuis laudem te, per infinita saecula saeculorum. Amen. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. É o nosso momento de ação de graças,
você que nos acompanha pela TV, faça a sua comunhão espiritual. Você que está aqui presente, que não fez a sua comunhão física, faça a sua comunhão espiritual. É o momento em que nós conversamos com Jesus, de coração a coração. Apresentemos a Jesus as nossas fraquezas, fraquezas físicas, psicológicas, morais. Apresentemos a Jesus as nossas debilidades. Assim como aquela mulher com a sua debilidade, com a sua fraqueza, com a sua doença, atraiu o olhar e a cura de Jesus, que a nossa fraqueza, que a nossa debilidade, que a nossa doença também atraia o olhar e a cura de Jesus. E nessa ação de graça nós também queremos rezar por todos os missionários e missionárias, como mencionava na homilia. O mês missionário deste ano de 2025 é o tema Missionários da Esperança entre os Povos. Queremos lembrar tantos padres, religiosos, religiosas, bispos, que andam pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho, leigos e leigas, que também abraçaram esta vida. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte da esperança que não decepciona, fortaleça o espírito missionário em todos os cristãos católicos, para que o Evangelho chegue a todos os lugares do mundo, nossa casa comum. Que a graça do ano jubilar renove em nós, peregrinos da esperança, o desejo de buscar os bens eternos e o empenho em promover um mundo mais humano e fraterno. Maria, estrela da evangelização, interceda por nós junto a Jesus Cristo, o missionário do Pai, para sermos igreja sinodal em missão, testemunhando o reino de Deus até os confins do mundo, rumo à plenitude. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Senhor, a participação na vossa mesa nos santifique e concedei que pelo sacramento da vossa igreja as nações agradecidas acolham a salvação realizada na cruz pelo vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Acompanhe a programação da TV Evangelizar nesta segunda-feira que dedicamos ao Espírito Santo. Após a Santa Missa você fica com um programa com a palavra e em seguida Bom Dia Evangelizar. Às 10 horas, Experiência de Deus com Padre Reginaldo Mazzotti, seguido do programa Diário Espiritual. Ao meio-dia, Santa Missa com intenção pelos falecidos. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias. Eu invoco a bênção de Deus também sobre você que nos acompanha aí pela TV, esteja na sua casa, esteja já no seu trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E na intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e de São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus possa tocar e curar todas as feridas da sua vida. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração